Olá, seja muito bem-vindo. Hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito importante e necessário na igreja cristã, a acessibilidade na igreja. Então já curte esse vídeo e segue o canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Olá, que bom que você chegou até aqui. E só para você saber, eu sou Paulo Freitas, eu sou teólogo, sou filósofo e pedagogo e também sou especialista em neuropsicopedagogia e educação inclusiva. Além disso, eu sou autista, eu sou presbítero na Igreja Remide e sou missionário da ONG Nasce. E eu sou casado e eu também tenho um filho autista. O assunto aqui é acessibilidade. E para falar de acessibilidade é preciso a gente ter uma consciência do que é necessário para fazer essa acessibilidade. E é preciso lembrar que a acessibilidade não diz respeito apenas a pessoas com deficiência. A acessibilidade é, na realidade, um projeto para todas as pessoas que têm alguma necessidade, seja momentânea ou temporária, para fazer determinada coisa. Isso pode incluir uma mulher que esteja grávida ou até mesmo um entregador que faz entregas constantes em algum lugar. Porém, é preciso entender que quando se diz respeito de acessibilidade para pessoas com deficiências, nós estamos falando de uma acessibilidade que é um projeto de vida para essa pessoa, porque é muito difícil que alguém que tem uma certa deficiência vá deixar de ter essa deficiência. Claro, existem aí vários mecanismos que podem auxiliar nessa deficiência, mas a deficiência para essa pessoa continua. É importante a gente entender que a acessibilidade na igreja não é um favor e nem um luxo, mas um compromisso com o evangelho. Mas o que é acessibilidade? Bom, acessibilidade é mais do que rampa, é mais do que ter um piso tátil na igreja. Acessibilidade é o conjunto de ações e estruturas e até relações e posturas que permitem que todas as pessoas, seja com ou não com deficiência, elas possam participar plenamente da vida da igreja. Então, é rampa? Sim, mas também é legenda no vídeo, é o intérprete de Libras, é o boletim com uma fonte ampliada, porque às vezes o boletim não tem tão pouco espaço que as pessoas colocam uma fonte tão pequenininha que a pessoa com uma deficiência visual não vai conseguir ler. E a gente tem que pensar nisso. Mas acessibilidade também é ter um espaço reservado, é ter uma música mais baixa, é a pregação ser mais clara e é acolhimento, é olhar e é respeito. A acessibilidade é um ato de amor e é um ato de justiça. Ela é uma expressão concreta do reino de Deus entre nós. E por que isso importa tanto biblicamente? Vamos lembrar de Jesus. Ele não evitava as pessoas com deficiência. Ele aproximava, tocava, ouvia e perguntava: "O que queres que eu te faça?" Jesus ele não impunha a cura como condição de acolhimento. Ele restaurava a dignidade antes de qualquer coisa. Em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo diz que os membros mais frágeis são na realidade os mais necessários. E em Tiago capítulo 2, nós vemos uma crítica direta à igreja que fazia acepções de pessoas. Quando a igreja não é acessível, ela está dizendo com os atos: vocês não são prioridade aqui. Isso é pecado e precisa ser corrigido com arrependimento e ação. E como é que a gente começa isso? Agora vamos para o que talvez você mais esteja esperando. É como é que a gente vai começar a tornar a nossa igreja mais acessível. E aqui vai um guia prático dividido em 7 áreas. E eu te peço que anote ou salve esse vídeo ou mande aí para o seu pastor, o seu ministério, para que vocês possam fazer isso na igreja de vocês. Primeiro, acessibilidade atitudinal. Ou seja, tudo começa com o coração da liderança e com o quebrar do preconceito. Inclui treinar a equipe, não rir de piadas capacitistas, parar de tratar as pessoas com deficiência como crianças eternas. Ouvir quem vive com deficiência e dar espaço para que elas falem de si. Segundo, acessibilidade comunicacional. Uma linguagem simples no culto, tenha a interpretação em Libras sempre que possível, ofereça boletins ou materiais com fonte ampliada, para vídeos online adicione legendas. Não use muitas figuras de linguagem na pregação que não forem explicadas. Explique o que estiver sendo dito para deixar claro para as pessoas que estão ali ouvindo. Terceiro, acessibilidade arquitetônica. Rampas de acesso, corrimãos, portas mais largas, espaços reservados. Sim, as pessoas têm muitos espaços reservados na igreja para o pregador, para outras pessoas, para o fulano de tal. E a realidade é que muitas vezes precisamos de espaços reservados para as pessoas que têm algumas deficiências específicas. Por exemplo, uma deficiência auditiva, ela precisa ficar mais à frente, ou uma deficiência visual, ou alguém que precisa ser colocado num banco mais atrás. Isso tudo precisa ser pensado. Também precisa ser pensado banheiros acessíveis, não banheiros que pareçam ser acessíveis, mas que realmente sejam. Não precisa ser tudo de uma vez, mas alguma coisa precisa ser feito agora. Acessibilidade digital é a quarta coisa. O site da igreja ele pode ser lido por qualquer leitor de tela.
Os vídeos, eles têm descrição visual e auditiva, ou seja, não é só legenda. Os conteúdos são acessíveis para surdos e cegos. Quinto, acessibilidade programática. As programações da igreja, elas contemplam todas as pessoas com deficiência. Então, há lugar para elas nos pequenos grupos, na escola bíblica e nos cultos. Os retiros que a igreja faz, eles pensam também em acessibilidade. Tem espaço para, por exemplo, alguém que usa cadeira de rodas. Acessibilidade litúrgica. A música está num volume suportável, por exemplo, para autistas ou pessoas com deficiências sensoriais. Há espaços tranquilos para as pessoas quando elas têm algum tipo de crise, para elas se regularem. A oração pública, ela considera a diversidade de corpo e de mente. 7. Acessibilidade relacional. Então, acessibilidade não é só o local, mas também uma relação. A igreja inclui na amizade, no discipulado, no afeto, ou ela isola com boas intenções que resultam em algum tipo de exclusão. Então eu quero te falar agora sobre 3 erros que a igreja não deve cometer quando pensar em acessibilidade. Primeiro, tratar as pessoas com deficiência como projeto de caridade. Nós não somos objetos da missão, somos parte do corpo de Cristo. Temos dons, vocações e chamado. Segundo, colocar a culpa na pessoa. Ah, mas ela não se adapta. Bom, talvez a estrutura é que nunca se preparou para receber a pessoa. Terceiro, esperar ter tudo para começar. Comece com o que você tem agora. Uma boa conversa já é um ótimo começo. Sentar com as pessoas com deficiência e perguntar para elas: o que queres que a gente faça? O que queres que eu te faça? O exemplo de Jesus colocado em prática. O que queres que eu te faça? O que é preciso para a gente mudar agora? O que pode ser pensado de imediato? Acessibilidade não é um favor, ela é parte do evangelho. Ela não é luxo, é a exigência do amor. Ela não é apenas uma pauta moderna, é uma dívida antiga da igreja com os irmãos e irmãs que carregam marcas no corpo, na mente, na fala, na audição, na visão, nas emoções e também carregam a imagem de Deus. Se a igreja quer ser bíblica, ela precisa ser inclusiva. Se quer ser fiel ao reino, ela precisa ser acessível. Então, comece agora, comece com o que tem. Ouça, pergunte, acolha e mude. A Igreja de Cristo só é completa quando todos os membros são bem-vindos, visíveis e participantes. Então, se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo com a liderança da sua igreja, se inscreve no canal e continue comigo nessa nossa jornada de pensar a teologia da deficiência como ferramenta de transformação do corpo de Cristo. Aqui a gente acredita que o reino de Deus ele tem espaço para todos, com rampas, com libras, com legendas, com respeito e com amor.